Agora são 7 horas e 30 minutos. Na abertura do jornal a gente falou aqui sobre a expectativa que há em relação à próxima reunião do Copom para, enfim, definir a taxa Selic aqui no país. Há essa expectativa de que a taxa de juros finalmente baixe, Thalita Almeida, mas é uma expectativa que já existe há muito tempo e há outras reuniões. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente está em contato agora com o Roberto Luiz Stroster, doutor em Economia pela USP, para falar um pouco dessa expectativa. Doutor Roberto, obrigado por atender aqui a Band News FM nesse sabadão e começo te perguntando, falando justamente dessa expectativa, né? Parece que a gente está repetindo a manchete. Copom se reúne, a expectativa é de baixa na Selic, e ela não se confirma. E recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que há um conjunto de fatores para que a Selic finalmente baixe. Será que a gente vai ver uma redução da Selic dessa vez ou não? Muito bom dia para o senhor. Bom dia para você, bom dia para a Thalita. Gostoso ver vocês torcendo para as meninas, né? Vocês estão assistindo o jogo e vai falando na rádio, se não me engano, né? É isso, um olho no peixe e outro no gato. Espero que o gato seja o Brasil e o peixe o outro, né? É isso. E a França. Por enquanto não tá assim não, mas a gente espera que mude isso aí, viu, doutor Roberto? Bom, eu estava esperando falar com vocês antes de assistir o jogo, senão eu não... Senão não consegue concentrar. Bom, deixa eu falar, eu acho que sim, tem que cair, tem vários indicadores mostrando que tem que cair. Primeiro, preço de commodities lá fora caiu, dólar caiu, preço da energia caiu, então o que acontece? Isso pressiona a inflação para baixo, as projeções de inflação estão sendo reduzidas semana após semana. Para o fim desse ano, que seria a meta seria o teto da meta 4,75, as projeções estão em 4,50. Mas mantendo a taxa, diminuindo a taxa, a inflação vai cair, vai ficar abaixo disso. Então, isso já seria uma justificativa grande. Segundo, você ainda tem desemprego elevado. Bateu num piso na divulgação de ontem, mas mesmo assim nós temos desemprego, então 9 milhões de pessoas. Isso tira a pressão nos preços no mercado de trabalho. Então, é mais um motivo para você diminuir. A questão fiscal, você melhorou bem a questão fiscal no Brasil, e hoje está sendo anunciado nos jornais um novo arroxo para cumprirem as metas fiscais. Então, os indicadores são muito bons. O Banco Central errou na ida, quer dizer, você ficou com uma taxa, tem um negócio chamado taxa neutra, quer dizer, qual que é a taxa que estabilizaria a inflação. Tem várias estimativas de como fazer isso, mas se fala em algum número entre 4% e 5%. Então, se você tem uma taxa neutra de 4% ou 5%, a taxa Selic já devia estar abaixo de 10%. O Banco Central errou, ficou com a taxa muito baixa lá, fez o mesmo erro que o Tombini fez em 2011, que ficou com uma taxa muito baixa quando a inflação estava subindo, né? E agora teve que corrigir, acho que exagerou na correção, e eu acho que agora a redução vai ser ou 0,25, ou eu sou uma minoria, acho que tem que acelerar isso, devia ser uma queda de 0,50. Agora, doutor, pegando também um outro trecho da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse o seguinte, né? O senhor até citou aí alguns indicadores, entre eles a queda do desemprego, e aí a avaliação do ministro e também de outras alas do governo é que, apesar das dificuldades enfrentadas até aqui, o governo está no caminho certo, tem avaliado de forma positiva, pegamos esse último dado aí de empregos e desempregos no país, e aí ampliando um pouco mais essa discussão, né, para essa forma econômica que o governo tem lidado com essas pautas. O senhor concorda com essa afirmação? De fato, está num caminho certo ou ainda está muito lento, visto, né, que a gente tem vivido aí um período complicado economicamente para o país? O governo deveria ter acelerado mais algumas medidas? Qual a avaliação do senhor? Bom, desde Dom João VI, quer dizer, antes do Brasil ser independente, nunca existe uma unanimidade sobre o que o governo tem que fazer. Sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Tem alguns pontos positivos, sem dúvida, o arcabouço fiscal não é o ideal, mas é um avanço. A reforma tributária, como foi concebida, era um grande avanço, agora está sendo
mutilado um pouco. Há outros problemas crônicos que não estão sendo enfrentados, por exemplo, indexação, né? Você tem múltiplos índices de inflação, a tributação da renda, algumas gratuidades que não se justificam, quer dizer, a parte por baixo do iceberg, quer dizer, todas essas coisas não estão sendo enfrentadas ainda, mas as que foram enfrentadas estão sendo dentro das restrições políticas que o governo tem, está indo certo. Teve alguns atrasos, por exemplo, como esse subsídio para o carro, entre aspas, popular, né? Quer dizer, é algo que você já tem trânsito demais, ecologicamente é ruim, mais carros, e de subsidiar a indústria nesse momento, quando você tem gente ainda com insegurança alimentar, não faz muito sentido. Mas, assim, na média, ele está passando. Doutor, a gente fica vendo de certa forma, a gente teve recentemente dados muito positivos em relação ao desemprego, a gente teve a melhora da avaliação das agências de risco em relação ao país, querendo ou não, ainda que não seja que não sejam as ideais, né? O novo arcabouço está tramitando, parece que o governo conseguiu meio que, de alguma forma, afinar um discurso ali com o Congresso para tocar essas pautas, né? Reforma tributária, que também nunca vai agradar todo mundo, mas está sendo tocado. E aí fica sempre essa expectativa, ou essa não sei, né, o bode na sala ali, de que falta só a taxa de juros, Mas para a gente entender, por que há essa pressão, de fato, hoje do governo em relação ao Banco Central, inclusive a gente chegou a rediscutir a autonomia do Banco Central, né? Por que existe essa pressão para que a taxa de juros baixe? Quer dizer, estou perguntando isso no sentido de entender mesmo o que a Selic influencia na vida das pessoas e no crescimento do país, né? Porque ontem só um parênteses aqui sobre o desemprego, né? Por mais que a gente ainda tenha 8 milhões de desempregados, né? Todos os novos empregados, esses que entraram no mercado de trabalho, eles entraram sem receber menos, né? Mantivemos a média ali da massa salarial, quer dizer, isso também implica em aumento de consumo, um aquecimento da economia. É como se tudo estivesse caminhando para um lado e o Banco Central indo para o outro. Mas por que o Banco Central vai para o outro e por que há tanta pressão para se diminuir a taxa de juros? Bom, eu vou dividir a resposta em 3 partes, né? Taxa de juros não é o único instrumento que o Banco Central tem. Você já podia usar a taxa de câmbio também para segurar a inflação, algo que muitos países fazem, algo que foi bem feito aqui com sucesso, por exemplo, logo depois que entrou o Plano Real, 95, 96, foi muito bem usado e você conseguiu estabilizar os preços, né? O segundo ponto, o que acontece? Quanto mais alto o juro, menor, para quem aplica recursos, menor o incentivo a investir numa coisa física, como construir uma fábrica, um prédio, um hospital, e mais incentivo para aplicar no mercado financeiro. Por outro lado, o crédito fica mais caro também, né? Então, quanto mais baixa a taxa de juros, mais incentivos a investir no setor não financeiro e menos para investir no setor financeiro, o que é bom para o país. Então há interesse, agora, desculpa te interromper, mas existem, há brasileiros, investidores, enfim, que são contrários, apesar dessa corrente, né, baixos juros, Banco Central baixo, tem muita gente interessada em que a taxa não baixe, por exemplo. Óbvio, né? Óbvio, né? E mais no Brasil, que eu ia falar o terceiro ponto, mas e só complementando a tua afirmação, é injusto aqui, tem aplicações que pagam 0 de imposto de renda. Então, você e a Thalita trabalhando, assalariados, chegam a pagar na margem até 27,5%, você, digo como trabalhador, até 27,5% de imposto de renda. Quem vive de juros, se aplica numa LCI, uma LCA, paga 0 de imposto de renda. E se aplicar no mercado financeiro, assim, o máximo que vai pagar é 22,5%. Quer dizer, é o país dos rentistas. Quer dizer, viver de juros não corre risco, paga pouco imposto. Quer dizer, óbvio, né, que quem vive de juros não quer juros. Agora, na média, e eu tenho muito relacionamento com pessoas de renda alta, eles estão dispostos a pagar, assim, em certo sentido, não se entende, mas
estão dispostos a pagar mais imposto se todo mundo pagar mais e se for mais bem gasto. O problema é pagar imposto e você vê que os recursos são para fins que às vezes não são tão meritórios assim. E a terceira parte da resposta é o crédito. Quer dizer, o crédito pessoal no Brasil está acima de 100% ao ano. O rotativo do cartão está acima de 400% ao ano. Então, tanto faz a Selic a 13,75, a 23,75 ou a 3,75, continua uma diferença absurda. E isso não é enfrentado. Quer dizer, isso cria dependência financeira de muitas pessoas e algo que pode ser corrigido e que é corrigido na quase totalidade dos países. Então, tem que baixar o juro básico? Tem. Mas e tem que fazer outras coisas também. Reformas de competitividade. Em competitividade empresarial, na facilidade de fazer negócios no Brasil, em 190 países, o Brasil tem 124º. Isso não depende de Banco Central. Alocar melhor, fazer a reforma de imposto de renda, não depende de Banco Central. Então, tem outras coisas que o Brasil pode fazer e o governo pode fazer e não está fazendo. Doutor, até pegando nessa linha, né, a gente sabe que essa reavaliação das agências de risco, enfim, todo esse contexto traz pontos positivos aí para o Brasil, mas daí eu queria saber a sua experiência, né, com o mercado nacional, o mercado internacional. De fato, o Brasil, neste momento, né, na avaliação do senhor, ele está sendo visto com aquele olhar ainda de preocupação, ou ele está sendo visto com o olhar de, não, tenho segurança, posso investir, posso colocar dinheiro, posso, enfim, criar o meu negócio, expandir, fazer colaborações. Como é que é esse clima que o senhor sente no momento? A gente já conseguiu sair dessa visão um pouco mais de medo, né, dessas agências do exterior, de fora do país, para investimentos aqui? Melhorou a visão do Brasil, sem dúvida, né? O upgrade, mas ainda continuamos, não estamos ainda no investment grade, quer dizer, você ainda tem restrições. Na média, a visão está melhorando, e um bom exemplo disso é a Bolsa de Valores, né? Chegou a estar 103 mil pontos, já está acima de 120 pontos, 120 mil pontos, quer dizer, isso é um indicador do entusiasmo da sociedade, dos investidores nacionais e internacionais no futuro do Brasil. É pouco, acho que a Bolsa pode subir mais, se mais passos foram dados na direção correta. Como eu falei antes, quer dizer, passou de ano, né? Não tirou 10, mas passou, que é o mais importante, né? Você está indo na direção certa. As perspectivas desse ano melhoraram muito, você começou com uma projeção de crescimento de 0,8, já está em 2,3, e deve passar de 2,5 esse ano, que é muito bom, mas abaixo da média mundial. A média do mundo vai crescer 3%, e para os próximos anos, as projeções são no crescimento na faixa dos 2%, 1,8%, que é muito pouco para um país como o Brasil. Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre: o que a Índia e a China têm, que estão crescendo respectivamente 6% e 5%, que o Brasil não tem melhor? Então, se a gente olha pelo retrovisor, estamos bem, estamos melhorando. Se a gente olha pelo vidro da frente do carro, dá para ir muito mais rápido do que a gente está indo. Muito bem, a gente conversou aqui com o Dr. Roberto Luiz Troster, doutor em Economia pela USP, falamos aqui um pouco sobre o cenário econômico, também sobre essa expectativa do Copom. Professor, doutor Roberto, obrigado por atender aqui a Band News FM nesse sabadão. Vou liberar o senhor para ver lá, e o senhor precisa ir lá ver o jogo, porque as meninas estão precisando de força, estão perdendo agora para a França por 1-0, mas a gente está aqui numa corrente positiva, assim como para ver uma queda de juros no Copom, um gol do Brasil pelo menos. As duas coisas, vamos torcer para as duas coisas, para virar o jogo dos juros, da economia e o jogo das meninas. É isso, um abraço para o senhor, obrigado. Para todo mundo e bom fim de semana para todos. Para o senhor também. Um abraço.